Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a dislexia e autismo. O transtorno do espectro autista, o TEA, e também a dislexia. O transtorno do espectro autista é uma das condições onde a criança desenvolve restrições, certo? Regressões e reorganizações do seu desenvolvimento. Isso leva a déficits de interação social, distúrbios de comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos. A criança com autismo, ela desenvolve atrasos nas áreas de percepção, comunicação social e linguística que levam a transtornos sensoriais. As alterações no TEA levam a déficits de neurofuncionamento, dificuldades de processar a linguagem não verbal, de funcionamento executivo, sensoriais e perceptivas. Já a dislexia é um subtítulo, um subtipo de transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica que leva a déficits no processo de decodificação. As crianças com dislexia, elas têm dificuldades nas habilidades de leitura, escrita, ortografia, que resultam em um déficit no componente fonológico da linguagem, certo? Mas vamos falar um pouco sobre o autismo. O que é autismo? Bom, o TEA, ele é descrito no Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais como um transtorno de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e também de comportamentos restritivos e repetitivos, que tipicamente se inicia nos primeiros anos de vida. As crianças com autismo, elas apresentam sim comprometimento em diferentes graus, na comunicação, na linguagem, Elas têm dificuldades sensoriais e perceptivas como hiper ou hipossensibilidade, dificuldades de compartilhar acontecimento ou até de expressar sentimentos. Além dessas dificuldades, é comum no TEA comportamentos repetitivos e estereotipados, assim como interesses restritos que levam a prejuízo no desenvolvimento de habilidades sociais. E agora, pessoal, a dislexia. Vamos lá? Sobre a dislexia, já falamos que ela é um subtipo de transtorno de aprendizagem, de origem neurobiológica, provavelmente causada aí por um déficit cerebral, responsável pela capacidade de processamento grafofonêmico. Os primeiros sinais de dislexia, elas surgem na primeira infância, mas geralmente só são detectados quando a criança inicia o processo de alfabetização. Os primeiros sintomas de dislexia estão ligados a atrasos no desenvolvimento da linguagem. A criança com dificuldade em reconhecer as diferenças entre o som das palavras, aprender novas palavras, fazer cópias do quadro, aprender habilidades de leitura e escrita, pode ter dislexia. Dificuldades de memória nas relações espaciais, como falta de coordenação motora, baixa autoestima, comportamentos desafiadores em casa e também na escola, e desmotivação, pessoal, desmotivação para a aprendizagem, também pode ser sinais de dislexia. No entanto, é importante lembrar que somente um profissional especialista pode realizar o diagnóstico de dislexia. Os pais e professores eles devem estar sempre atentos aos sinais e procurar a ajuda de um médico ou de um psicólogo para realizar a avaliação diagnóstica de dislexia. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a dislexia e o autismo? Bom, nós vimos que o autismo ele gera restrições na criança ainda com intensidades diferentes, certo? O nível das dificuldades varia de acordo com o grau de autismo e com a presença de comorbidades como a deficiência intelectual, por exemplo, que é muito comum no TEA. Já na dislexia não é comum a presença de comorbidades, ainda que transtornos como o TDAH e outros transtornos de aprendizagem possam estar presentes. Além disso, há um risco de desenvolvimento de ansiedade e depressão nas pessoas disléxicas. Os diagnósticos de dislexia só podem ser realizados após excluir a presença de outros distúrbios e atrasos. Uma criança com autismo não pode ter dislexia, pois já apresenta déficits perceptivos sensoriais de função executiva e de percepção social. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, enquanto o autismo ele pode levar a transtornos de aprendizagem, mas não a esse subtipo.
a dislexia. Além disso, a dislexia é um transtorno de aprendizagem verbal, ou seja, depende da construção simbólica gráfica. Já o autismo, ele leva a um transtorno de aprendizagem não verbal, que leva às dificuldades nas áreas executivas, espacial, organizacional dos processos de leitura e escrita. Portanto, a criança com autismo ela pode ter dificuldades de aprendizagem devido a problemas relacionados a fatores executivos e sensoriais, enquanto na dislexia essas dificuldades são causadas por problemas nas áreas fonológicas e grafêmicas. É muito comum que as crianças com autismo elas apresentem transtorno de aprendizagem, mas devido às dificuldades causadas pela própria condição. Na dislexia, o que temos é um transtorno verbal da aprendizagem. É muito importante saber diferenciar a dislexia e o autismo, pois a condução de uma criança com autismo na escola requer uma adaptação curricular, institucional, processos mais específicos para estimular as áreas responsáveis pela aprendizagem, enquanto o aluno disléxico ele depende apenas de alguns pontos e direcionamentos pedagógicos. Embora pareça simples diferenciar essas duas condições, muitas pessoas ainda as confundem. É muito comum que os pais e professores considerem que uma criança com dificuldades de aprendizagem tenha dislexia. Isso não é verdade, porque essas dificuldades elas podem ser causadas por outros transtornos. Muitas crianças que apresentam atrasos na aprendizagem de leitura e escrita, elas podem superar essas dificuldades com as intervenções adequadas e não necessariamente ela terá dislexia. Dessa forma, é importante conhecer, detectar os sinais de autismo precocemente para que também essa criança receba o tratamento precoce, o que favorece no seu desenvolvimento. Até mais, pessoal!